O vídeo de hoje é uma prestação de serviços. Foi para mim e acredito que vai ser também para muitas pessoas que acompanham aqui o canal. Vamos lá? Roda a vinheta! Bom, gente, eu quero apresentar para vocês a nova integrante do canal e também da minha vida, que é a Antonieta. Olha, a Antonieta é a minha bengala. E hoje eu vou explicar como que a Antonieta apareceu na minha vida. Algum tempo atrás eu fiz um vídeo sobre, vocês estavam perguntando como que era a minha rotina. E eu fiz um vídeo falando que a minha rotina não era praticamente uma rotina, né? Depois que eu fiz esse vídeo, muitas coisas aconteceram na minha vida. E eu tô rindo porque realmente pra mim é, assim, dar risada pra não chorar mesmo. Muitos médicos começaram a acompanhar o meu caso, porque eu tive não uma piora, assim, dita, no meu caso. Mas enfim, alguns médicos, novos médicos, entraram aí nessa equipe multidisciplinar. Assim, vocês estão escutando aqui a Goiaba e tudo bem. Minha parceirona também. E aí, o que houve? Eu comecei a ser acompanhada por um neurologista. Esse neurologista, ele inseriu uma nova medicação para ver se as minhas crises convulsivas diminuíam. E então ele marcou um retorno, porque era possível que eu tivesse algumas reações a essa nova medicação. Ele marcou um retorno a curto prazo. E sim, eu comecei a ter novas reações. Não por conta só dessa medicação, mas também por conta do tumor e por conta de diversas outras coisas que estavam acontecendo comigo. E aí eu fui nesse retorno e anotei tudo que estava acontecendo comigo, desde comportamentos meus que eu estava achando muito estranho. Eu posso citar alguns exemplos para vocês. Memória, comportamentos assim que antes, irritabilidade, amnésia, assim, quando eu digo memória, não só memória curta, às vezes eu estava conversando com uma pessoa, esqueci o que eu estava falando, mas assim, por exemplo, aconteceu comigo no próprio ICESP, onde eu me trato. Eu estava sentada esperando para fazer um exame de sangue, de repente ela levanta para jogar um lixo, e ela sai do meu campo de visão. De repente eu olho para o lado, não a vejo, e eu fiquei sem saber quem eu era, aonde eu estava e o que eu estava fazendo ali, em questão de segundos. E isso me assustou muito. E eu logo, então, levei isso para o meu neurologista. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Eu falei, o senhor pode falar para mim, eu estou ficando louca, o que está acontecendo? O câncer está aumentando? Ele, calma, Dani, isso é super natural, né? Assim, não é natural, mas no seu caso, a gente não pode também ser muito alarmista. Eu vou fazer o seguinte, eu vou levar você, vou encaminhar você para uma equipe de reabilitação. Nessa equipe de reabilitação, eu passei por fisioterapeutas. Por quê? Porque eu estava andando muito com a ajuda de alguém, eu precisava andar com a ajuda de uma pessoa, ou escalando aqui pelas paredes, segurando nas paredes de casa. Tava andando praticamente como uma aranha, ou precisando de ajuda. O banho já estava sendo sentada mesmo, enfim. E aí, eu passei por essa equipe de fisioterapia e eles falaram, olha, Dani, a gente acredita que tudo isso seja alguma sequela do tratamento que você já fez, né, da rádio, e também dos remédios que você está tomando e também do câncer. Então, minha amiga, você vai precisar de uma ajuda para que você tenha a sua autonomia de volta, para que você possa andar com mais segurança. Então, toma aqui uma bengala. E eu logo, assim, a princípio eu não gostei muito, mas enfim. Já dei o nome para ela, porque eu vi que ela me ajudou bastante mesmo, ela me devolveu a autonomia, então trouxe mais um pouco de qualidade de vida para mim, e hoje eu consigo caminhar com ela tranquilamente. Então, resolveu um pouco da minha mobilidade. Só que os meus comportamentos ainda continuavam estranhos, e eu queria entender o que estava acontecendo. E aí foi que chegou
um assunto que é um tabu nos consultórios de neurologia, que se chama, eu vou recorrer aqui à minha colinha, avaliação neuropsicológica. O que essa avaliação faz? Ela faz uma série de testes para saber como está a nossa cognição, né? Aonde o nosso cérebro está falhando e aonde o nosso cérebro está normal. Com isso, a profissional consegue fazer um laudo e explicar para você aonde você pode fortalecer o seu cérebro, ou seja, quais são os canais que você pode usar para se ajudar e quais são os canais que, infelizmente, ali você está falhando, o seu cérebro, infelizmente, não vai conseguir se recuperar 100%, mas você consegue se fortalecer de uma outra forma. Então, eu recebi um laudo dessa profissional incrível, que foi a doutora Aline Ugliano. Como vocês sabem, eu me trato no ICESP. A doutora Aline me recebeu com uma escuta muito ativa, foi muito receptiva, assim, comigo. E ela, então, me entregou um laudo de 6 folhas, onde ela me explicou todos os meus pontos fortes e todos os meus pontos fracos. Com isso, a minha rotina teve que mudar toda na minha casa. Ela explicou para todo mundo que convive comigo como seria o convívio a partir de agora comigo, ou seja, como facilitar a vida da Dani a partir de agora. A minha casa, vocês vão ver fotos aí. A gente teve que colocar bilhetinhos de lembretes em todos os cômodos para facilitar a minha vida, em tudo que vocês possam imaginar. Tudo que eu uso foi etiquetado, porque sim, eu esqueço o nome das coisas. Tudo o que eu já armazenei na minha cabeça, ele continua aqui. Agora, tudo que é uma novidade, o meu cérebro ele tem dificuldade, uma lentidão para poder aceitar. Não que ele não aceite, ele aceita, mas ele demora um pouco para aceitar. Então, por isso que às vezes eu tomo um susto. Então, eu não tenho, por exemplo, a percepção de entender que a pessoa saiu do meu lado. Então, se eu tô conversando com uma pessoa, eu não consigo entender que a outra pessoa abriu uma porta ou na minha frente ou atrás de mim. Eu perdi esse raio de percepção. E isso faz com que eu leve muito susto. Ela não estava entendendo, porque eu estava me assustando muito. Isso fazia com que eu tivesse alguns escapes convulsivos, porque atingia o meu centro nervoso. E ela falava, como assim? Se só tá nós duas aqui em casa e você sabe que eu tô aqui, como é que você se assusta? E aí isso, assim, me irritava ela. Então a gente foi atrás de respostas. Com isso, minha gente, o que eu quero trazer para vocês é que, assim, toda mudança de hábito, toda mudança de comportamento gera um atrito, né? Até anotei algumas coisas aqui para vocês que eu gostaria de falar, que é uma frase que eu achei, inclusive, na rede social da doutora Aline, que é assim, olha, toda mudança de comportamento, por menor que seja, ela interfere nas relações interpessoais e sociais. Infelizmente, nós como sociedade, como seres humanos, nós ainda não estamos preparados para compreender o outro em seus aspectos. Isso não acontece só com quem tem câncer. Isso acontece com as pessoas que têm depressão. Isso acontece com as pessoas autistas. Isso acontece com todas as pessoas que têm dificuldade em se encaixar nessa dita sociedade perfeita, em tudo que a gente acha que tem que ser como tem que ser. Infelizmente não é. E não acaba por aí não, né? Nessa frase tem uma citação do filme O Coringa, que trata muito sobre a doença mental, né? Sobre a demência.
E ele fala assim: a pior parte da doença mental é que as pessoas esperam que você se comporte como se você não a tivesse. Então, é isso que as pessoas esperam das pessoas que estão doentes. Esperam que as pessoas se comportem como se elas não estivessem doentes. Então, o recado que eu deixo hoje aqui para vocês é que vocês tenham um pouco mais de compaixão para as pessoas que estão doentes, para as pessoas que apresentam alguma mudança de comportamento, que estão próximas a vocês. Que vocês não saiam logo assim, a julgando ou as criticando. Que vocês tenham um pouco mais de paciência para com o próximo, um pouco mais de empatia para com o próximo. Esse é o recado que eu tenho hoje para vocês. Um beijo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, compartilhar nosso conteúdo, ativar o sininho e deixar nosso joinha, tá bom? Um beijo e muito obrigada!